Vamos falar sobre a aula que nós demos ontem, né, que foi de tracionamento de canino. Essa foi uma primeira aula, onde nós começamos só a falar sobre os tracionamentos. Então eu citei um pouco do Vista, citei do tração aberta. E para quem assistiu a aula ontem, eu vou passar umas fotos para vocês aí, para vocês verem, para exemplificar o que foi passado ontem. Bem, primeiro, tem uma pergunta aqui que mandaram ontem para nós, que foi da Estela, Estela MZ. Você determina ao buco a técnica em função da localização? Bem, Estela, é o seguinte, na verdade você, como ortodontista, você não vai fazer a determinação da cirurgia, o que vai ser feito. Você, como ortodontista, você tem que primeiro conversar com o seu buco para ver quais as técnicas que ele trabalha. Por quê? Porque o importante é você saber com quem você está trabalhando. Você hoje vai fazer um tracionamento de canino, você já fez, primeiro, o diagnóstico canino está impactado. Segundo, você você viu que aquele canino é possível fazer o tracionamento. A partir daí, o terceiro passo é você conversar com o seu cirurgião. No caso, se você não faz a cirurgia, você vai encaminhar, você vai conversar com ele, vai falar assim, ó, o canino está numa determinada posição, está para o vestibular, está para o palatino, não está, e vocês vão discutir qual que é a melhor técnica. As técnicas que nós utilizamos hoje são essas duas, por vestibular, vista, e por palatino, técnica aberta. São as técnicas mais fáceis para a gente poder fazer o tracionamento. Você vai falar, mas já fiz muitos casos por palatina, fechado, deu tudo certo. Dá certo, nós não falamos que dá errado. Nós só estamos dando sugestão de técnicas que são mais rápidas e mais eficientes e mais fáceis para o ortodontista. Eu sou especialista em implante e sou especialista em orto. Então, eu faço tanto a cirurgia quanto a parte ortodôntica. Então, eu te falo que na parte cirúrgica, essa parte é mais fácil para fazer essas duas técnicas. E na parte ortodôntica, como ortodontista, eu te falo que é muito mais fácil eu tracionar um canino por palatino, onde eu estou vendo o canino, eu consigo colar um acessório, eu consigo fazer uma alça, do que fazer a técnica a técnica convencional. Então, cirurgicamente e ortodonticamente é mais fácil. Você vai conversar com o seu buco para ver se ele faz essa cirurgia, para ver o que é mais fácil realizar, ok? Bem, então, Fabio, eu vou mostrar aqui para eles, eu vou ver se eu consigo colocar uma imagem, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês primeiro uma imagem, ó, do Vista. Aqui, essa imagem é da técnica Vista. Então, ontem, como eu falei para vocês na aula, é difícil de nós podermos demonstrar isso sem mostrar, sem ter uma imagem. Então, aqui eu consigo mostrar para vocês. Ó. Aqui, ó, nós temos a incisão vertical, primeira incisão, segunda incisão. A diferença que nós fazemos para a técnica do professor Crisciang é que o professor Crisciang ele faz duas incisões. Ele faz uma mais anterior, uma mais posterior, para poder ter acesso total ao canino. O que acontece? Quando você faz essas duas incisões, você tem uma visualização maior do canino. Só que aí, quando nós começamos a fazer esse tipo de cirurgia com uma incisão, nós percebemos que somente essa incisão aqui principal, ó, esta, já era suficiente para que nós tivéssemos um acesso total ao canino. Agora, hoje, nós vamos estar lançando a segunda aula, essa próxima aula. A próxima aula, eu vou estar explicando exatamente como nós fazemos isso daqui, essa técnica. Então, hoje eu queria mostrar para vocês como que é a técnica, qual que é a técnica, e depois nós vamos explicar exatamente o passo a passo de como é feito. Então, essa é a primeira imagem. Não sei se tem alguma pergunta. Ô, Não, Rodrigo, acho que não. vamos lá. O que quer dizer vista? Vamos para a história, para o pessoal. Vamos lá. Lembrar. Então, o que é vista? O vista, deixa eu virar para mim aqui. Vamos lá. O que é o vista? O vista é uma técnica, que foi uma técnica periodontal, né, que é feito para recobrimento de enxertos, foi preconizada pelo professor Zadé. E essa técnica ela foi aperfeiçoada pelo professor Crisciang usando ortodontia. Então, a técnica vista, ela é para a gente poder fazer essa parte de tracionamento do canino por vestibular. O que quer dizer vista? É vertical incisão, ou seja, são incisões verticais,
O S é de subperiostal, o T de túnel e A de acesso. Então, cisões verticais, onde nós fazemos um acesso em túnel por baixo do periósteo. Isso quer dizer vista. Então, essa imagem que eu mostro para vocês, que eu vou voltar aqui novamente na imagem, ó, vocês já vão ver. Então, aqui nós temos incisões, aqui, ó, incisões verticais, ok, com acesso subperiostal por túnel. E aqui vai um elástico corrente para poder unir tudo isso daqui. Agora o Hélio está perguntando, qual a força do elástico? Isso eu vou estar citando na aula de hoje, que eu vou mostrar para vocês o passo a passo, tá? Qual que é a força? Hélio, a força do elástico é no máximo 150 gramas. Por quê? Quando nós fazemos essa primeira ativação, nós temos que pensar que esse paciente não vai ser ativado só uma vez. Ele vai ser ativado a cada 30 a 45 dias. Então, esse elástico ele tem que ser ativado no máximo 150 gramas. De preferência, entre 80 e 100 no dia da cirurgia. Porque nas próximas consultas, todo mês você vai fazer uma ativação. E essa ativação ela vai variar entre 90 a 120 gramas de força. Então, essa é a força que nós vamos utilizar, tá? Mesma pergunta, né, Rodrigo, Sim. Veja bem, ninguém vai na cirurgia pegar o dinamômetro e medir, né? Porque o paciente está cansado, tem sangue, queira ou não queira, é um foco de contaminação. Então, isso aí nós medimos de uma outra maneira, eu e o Rodrigo. A ativação, ele vai falar depois, correto? Exatamente. A ativação... Ele vai ficar medindo no meio da cirurgia os gramas, certo? Exatamente. O que nós fazemos? Esse tipo de ativação, você tem que medir esse elástico antes. Você tem que saber, se você ativar um elo, quantos gramas vai dar? Se você ativar meio elo, quantos gramas vai dar? Então, por exemplo, o elástico que nós utilizamos é um elástico da marca OC. Esse elástico, ele tem um elo de ativação, ele vai ter em torno de 150 gramas. Então, nós preconizamos na cirurgia ativar em torno de no máximo meio elo. Tá? Se você falar, mas se eu for ativar um elo inteiro, é muita força. Então, hoje nós preconizamos no máximo meio elo. Mas e se não der para ativar meio elo? Então você deixa a ativação passiva, você põe um elástico e deixa praticamente sem ativação. E vai ativar somente depois de 30 dias. Não precisa ter pressa, porque esse canino ele vai passar pela técnica vista de uma forma muito simples e muito fácil. Então o Elastic, já colocaram aí, desculpa interromper, porque eu estou vendo as perguntas importantes. Não adianta usar um Elastic comum, porque se vai fazer uma técnica apurada, diferenciada, vai pecar pela força do Elastic. O Exatamente. Elastic é de segunda geração, ou seja, não é que ele vai manter a força, mas ele perde menos força que um Elastic normal. Mas exatamente. Depois o Rodrigo vai falar exatamente a ativação e o Elastic, correto? Correto. Esse elástico que nós utilizamos é esse OC de segunda geração. É um dos melhores que tem hoje para a gente fazer esse tipo de cirurgia. Não dá para você usar um elástico que você, depois de 30 dias, você não consegue reativar. Então é importante estar usando um elástico de qualidade, que é esse elástico que nós indicamos para utilizar, porque nós fazemos todas as cirurgias sempre com esse elástico, que é o de melhor qualidade. Então o Hélio colocou aqui, causado oscilação de força. Rodrigo, perfeito, Hélio. E pior, Rodrigo, Elastic comum, ele arrebenta. Sim, exatamente. Imagina arrebentar num procedimento desse, tem que fazer a cirurgia de novo. Olha o trabalho. Sim. Tá? Então essas coisas... Exatamente. Outro detalhe, se você puder disponibilizar o teu artigo da Engel Orthodontics de 2017, o passo a passo dessa técnica. Isso é interessante. Em 2017 esse artigo ele está disponível, saiu na JCO 2017, só que esse artigo ele é um artigo que ele está mostrando um caso clínico de vista. Tá? Vai estar saindo agora, possivelmente, acho que o mês que vem, o nosso artigo sobre os 7 passos para o técnica vista, que é o protocolo Milani. Esse aí não saiu ainda, vai sair possivelmente aí nesse próximo mês. Agora, o protocolo Milani nós não vamos falar hoje, tá? Por quê? Porque é a próxima aula. Bem, esse é o primeiro ponto. Agora, o outro ponto, vamos falar um pouquinho da tração aberta.
O que é tração aberta? Vou novamente aqui, vou colocar vou virar a tela aqui. Tá aqui, ó. Isso é a tração aberta. O canino, ao invés de estar por vestibular, ele vai estar onde? Por palatino. E você vai ter aqui uma região para tracionar esse canino aqui nessa posição, ó. Então, quando nós fazemos a técnica vista, nós fazemos o dispositivo por vestibular. Quando nós fazemos a técnica aberta, o canino está por palatino. Então, sempre quando o canino está por palatino, fazendo a técnica aberta. Aqui é uma imagem, ó, da técnica aberta. Vocês conseguem ver? Nós não fazemos aqui, ó, nós não rebatemos todo esse tecido, nós fazemos uma incisão aqui, rebatemos esse tecido. Esse canino ele fica totalmente exposto. O que vai acontecer? Nós vamos ter dois pontos aqui. Vai ter uma retração cicatricial desse tecido e esse canino aqui ele vai ter uma erupção passiva, como eu falei na aula para vocês. A hora que acontecer essa retração cicatricial e essa erupção passiva, esse canino aqui vai expor. A hora que ele expor, fica fácil nós fazermos a tração. Então, deixa eu virar de novo aqui para mim. A técnica aberta, nós fazemos isso. Nós expomos o canino por completo. E depois que ele irrompeu, aí sim nós vamos fazer a mecânica em cima desse canino. Ou seja, se eu estou observando o canino, se eu estou vendo o canino, fica muito mais fácil de fazer a técnica do que se ele tivesse totalmente escondido. Ou seja, quando nós fazemos a tração convencional, o que vai acontecer? Nós fazemos o tracionamento desse canino e esse canino ele vai ser feito tudo internamente. O paciente sente mais dor, geralmente o tempo é muito maior quando se faz esse tipo de cirurgia fechada. E quando se faz a cirurgia aberta, o tempo é muito mais curto. Ok, então vamos lá. Resumindo. Canino por vestibular, técnica vista. Canino por palatina, técnica de cirurgia aberta, correto? Agora, a técnica de canino aberta depende da posição do canino. Às vezes ele está por horizontal e está lá embaixo, muito lá para baixo. Eu não costumo dar tempo para o paciente. Sim. Okay? Mas claro. Antes disso, Rodrigo, eu sei que tem lugares que não tem, e é difícil fazer a tomo, ainda tem lugares. A técnica tem que vir previamente no estudo da posição. Então, a tomo, para você saber se o canino está por vestibular, ou por paladar, ou por palatina. Correto? Sim. A tomo é imprescindível nesses tipos de caso, tá? Não tem como fazer hoje uma cirurgia de tracionamento de canino sem tomo, tá? Isso é básico, porque se nós vamos fazer um tracionamento de canino, a gente tem que saber exatamente a posição dele. Então, a tomografia é essencial para esse tipo de técnica. Hoje em dia dá para se fazer de formas até mais avançadas. Dá para se fazer através de uma tomografia, fazer um escaneamento, você unir a tomografia com o escaneamento, e aí você consegue gerar um arquivo STL, fazer a impressão desse modelo para depois fazer a cirurgia. Então você sabe exatamente onde está. Mas isso é uma técnica mais... Não vou falar que é mais avançada. Hoje, se você tiver um tomógrafo e você tiver um software onde você consiga fazer um STL, um scanner, você consegue unir os dois, você faz facilmente o STL de onde está esse canino. E aí você consegue fazer uma cirurgia mais fácil, como se fosse uma cirurgia de guiada de implante. Tá? Então, hoje dá para fazer de outra forma. Eu vou mostrar outra imagem aqui, Fábio, só para vocês verem. Então, aqui, ó, nós temos as imagens do canino, a exposição dos dois caninos, e olha que interessante aqui, ó. Isso daqui que vocês estão vendo, opa, deixa eu voltar. Essa imagem aqui, ó, é a perfuração, porque esse canino já tinha passado, esse paciente já tinha passado por uma cirurgia. Então aqui, ó, tem uma perfuração. Aí aqui, ó, vocês vão conseguir ver exatamente o que acontece, ó. Isso aqui 7 dias e olha aqui, ó, 14 dias, desculpa, 2 meses. Olha o que aconteceu com o dente, ele fica completamente exposto. Então você tem 2 meses, uma retração cicatricial, que esse tecido diminui, e você tem a exposição do canino. Então isso aqui em 2 meses você consegue ter esse resultado.
Então, a jogada é dar marcha ré, ou seja, tirar o canino, principalmente do incisivo lateral, correto? Exatamente. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. O KG Bertonotier, ele falou assim, por que evitamos a colagem na técnica aberta em casos como o Milan mostrou? É assim, o que acontece? Por que nós evitamos? Porque nessa primeira fase nós vamos colocar um cimento cirúrgico e nós dependemos aí do paciente ter uma retração cicatricial e uma erupção passiva. Ou seja, eu preciso aguardar que esse canino erupcione. Então, não tenho porquê de eu tentar colocar um botão na hora da cirurgia de um paciente que está sangrando, é uma região que sangra muito na cirurgia, é difícil de colar e o paciente não vai ter sutura, então você não vai recobrir esse tecido. Então, você precisa proteger. Para proteger, você põe um cimento cirúrgico. Então, se nós colocamos o botão, você não vai conseguir fazer a ativação, porque o cimento vai estar em cima, o canino não vai movimentar. Então, por isso que nós aguardamos 2 meses para poder colocar o cimento cirúrgico. Porque, primeiro, você aguarda a cicatrização total e a erupção passiva. Fica mais fácil e mais prático para a gente poder colocar esse botão depois. E eu vi também que tinha uma outra pergunta. Tem que treinar a paciência na técnica aberta. Não, a paciência, eu concordo, você tem que esperar os 2 meses, porque se você não esperar esses 2 meses, você tentar agir antes, primeiro, você vai ter um tecido que está cicatrizando, o paciente vai ter dor, você vai dar incômodo para o paciente e vai ser mais difícil para colar. Então, não precisa ter pressa. Esses 2 meses, eles passam muito rápido. Você marca o paciente, faz a cirurgia, depois da cirurgia, 7 dias, remove o cimento cirúrgico e marca o paciente depois de 45 dias. Tá? Você marca o paciente mensalmente, em vez de você marcar mensal, você marca 45 dias. Então, é prático, é fácil, você consegue fazer tranquilamente e realmente tem que ter paciência de aguardar. Ô, Rodrigo, vamos lá. Começou a tua aula, alguma doutora, não lembro aí quem falou. O que eu sugiro? O ortodontista, ele pode fazer isso. Mas leva um tempo para ele pegar a confiança ou a segurança para isso. Então, o que eu sugiro? Aprender bem a técnica, o passo a passo, mas ensinar o cirurgião que vai fazer e estar junto do dia da cirurgia, correto? Sim. Tá aqui, ó, uma pergunta da Letícia. Tem casos que fecha de novo a gengiva? Sim, Letícia, tem casos. Se você tiver um canino com muito osso, tá? Um canino que tem um paciente, por exemplo, que esse canino esteja extremamente submerso, você tem muito osso e muito tecido em cima, existe a probabilidade de você retirar o osso, tirar o tecido e depois de 2 meses esse dente está coberto novamente. Só que a partir da hora que você tira o osso, tira o tecido, nesse período de 2 meses, você tem erupção passiva. O que você faz? Você, depois de 2 meses, você pode fazer só a remoção do tecido em cima para poder deixar esse dente ir romper novamente. Então, você às vezes tem que dar um retoque. Como cirurgia periodontal, às vezes você vai fazer uma cirurgia periodontal de enxerto, você tem um retoque depois de 30, 40 dias. Então, aqui também é um retoque que a gente precisa fazer, às vezes, em alguns casos cirúrgicos, tá? Então, acontece sim. E nesse teu retoque aí, depois você fala, mas é legal ter um bisturi elétrico, mas não vamos entrar mais em detalhes, né? Eu vou falar exatamente, eu vou montar uma aula somente disso e vou postar para vocês. Então, vou colocar com imagens. Ó, o Hélio fez uma pergunta aqui. Colocou, né? Retirar o canino entre as raízes. Perfeito, Hélio. Na verdade, quando a gente faz esse tipo de técnica, o que a gente está fazendo é tirando o canino de contato com o lateral. Por quê? Se esse canino é realmente impactado pelo palatino, ele está em contato ou com o central ou com o lateral. E a hora que ele está com esse contato, nós estamos da cirurgia, nós tiramos ele de posição. A hora que tira de posição, você pode fazer o movimento, abrir espaço, fazer o que você quiser ortodonticamente. Eu acho importante o passo a passo, porque o que acontece? Vamos ver, eu não sou cirurgião. Saber o passo a passo é importante, primeiro, porque os doutores vão começar a resolver. Não é papo furado. Vão começar a tratar os caninos que muitas vezes ficam 2, 3 anos até reabsorvendo, como reabsorve, principalmente a raiz do lateral depois do central. O que vai acontecer? Vocês vão começar a resolver e o teu consultório vai ser foco de indicação de canino.
Mas importante, eu falo assim, importante é pegar o teu cirurgião, mostrar a técnica passo a passo, porque ele não sabe, ele tem habilidade clínica manual, mas essa sensibilidade de ortodontista, ele não sabe. A altura para instalar o parafuso na crista infrazigomática é o ortodontista. A altura é importante, porque tudo tem o passo a passo. Ó, Rodrigo, se o canino está aqui, ó, o canino está aqui. Eu vou lá, o cirurgião ou quem não está orientado vai lá, instala o IZC na crista nessa altura. Olha, não vai dar certo até. Porque o elastique daqui para cá, ele não está reto. Ele vai dilacerar, correto? Correto, correto, perfeito. Por isso que o ortodontista tem que saber o passo a passo que você brilhantemente fez, para não ficar essa bagunça. Com o tempo, ele vai e faz a cirurgia sozinho, quando sentir segurança. Mas, para isso, ele socorre a... Inclusive, você, quando vir para o Brasil, você faz a tua agenda, eu sei que é bastante... Você faz bastante cirurgia para os colegas, né? Sim. Correto isso? É importante Correto, orientar quem vai fazer a técnica e estar junto, né? E salientando que exatamente isso aí que você está falando, hoje quem assistir a aula vai ver exatamente isso. Eu explico exatamente esse passo a passo aí, mostrando esses detalhes. Fala o e-book nosso, gratuito. São 52 páginas. Você fala, Fábio, eu tenho que ler 52 páginas. Não, essas figuras aí que o Rodrigo mostrou, é bem didático. Figura e texto curto. Então não vai cansar. Ok? Sim. milanemicheletti.com.br. Ok? Baixa o e-book lá. Ou manda mensagem para a gente, nós orientamos vocês. Graças, doutores de Latinoamérica. Graças, Rodrigo. Tchau, tchau. Até amanhã.